Ser cristão em pleno século XXI não é nada fácil. E principalmente quando se trata de jovens e adolescentes. E para falar sobre jovens e o desafio de ser cristão na atualidade, trouxemos aqui o professor Miguel Ângelo. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, Miguel. Uma alegria ter você aqui, viu? Grato ao CEDI, grato à Rede Bandeirantes pela oportunidade de estarmos aqui, conversarmos sobre um tema muito interessante, muito importante na vida de jovens e adolescentes. Para quem não conhece o Miguel Ângelo, quem é o Miguel Ângelo? Miguel Ângelo é um cidadão casado há 30 anos com a professora doutora Adelândia, pai do Leonardo, de 28 anos, advogado, pai da Natália, de 25 anos, também acadêmica de Direito, e um cara que gosta de esportes, de luta, algumas corridas também, e a cabeça sempre estando conectada com os céus, mas com os pés na terra. Eu conheço o Miguel Ângelo há um bom tempo. Ele é um atleta cristão e é um cristão jovem, com uma mentalidade jovem. Então, Miguel, nós já ouvimos falar muitas vezes que o mundo está mudando. Quem é o jovem cristão verdadeiro hoje? Você diz, na realidade, quando a gente fala em mundo, há uma confusão muito grande sobre mundo. A Bíblia fala sobre o mundo de três maneiras. Mundo no sentido universo, aquele versículo bíblico que diz que Deus criou os céus e a terra, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nele há. Mundo no sentido de universo. Mundo no sentido de pessoas, quando em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mundo no sentido sistema, quando Paulo diz assim, não vos conformeis com este aion, com este século, e aquele que João diz, não ameis o mundo e nem no que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo que a Bíblia condena, na realidade, é um sistema maligno que é contrário a Deus. E o jovem, na realidade, precisa, com princípios e bases bíblicas fortes, condenar esse sistema, mas ele precisa amar o mundo coisas e amar o mundo pessoas e odiar o sistema. Interessante. Bem, jovem é jovem, mas como poderíamos fazer um paralelo entre o jovem cristão e o não cristão? Interessante. O jovem cristão é aquele que segue os ensinos de Jesus, cuja vida dele, ele está centrado no chão da vida, no planeta Terra, tendo todas as suas complexidades, sendo universitário, trabalhando, vivendo neste mundo, porém não se conformando com o sistema. Ele é aquele que fala a respeito das boas novas de Jesus na sua vida. Ou seja, ele vive mais do que fala. Então, o jovem que não cristão é aquele que não se identifica com os ensinos de Jesus e vive a vida dele conforme aquele ditado, laissez-faire, laissez-passer, né? Deixa a vida me levar, como diz aquele cantor chamado Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Já o jovem cristão não, é aquele que está focado na vida de Jesus e reproduz isso no seu ambiente. Então nós poderíamos dizer que nesse paralelo também é um contraste. Sim. Muito bem. E aquele jovem cristão que está começando os seus primeiros passos na vida cristã? E isso é bem diferente viver um padrão bíblico. É muito difícil para ele fazer essa mudança e deixar práticas antigas? Com certeza. Eu lembro de um curso de treinamento de sobrevivência na selva que eu fiz com meu filho, lá no centro, lá no Rio Coeiras, lá da Polícia Federal. A primeira coisa que o instrutor disse foi, guerreiro, ninguém entra na selva sozinho. Você não pode entrar na selva sozinho. Então, todo aquele que está iniciando nessa trajetória na vida cristã, ele precisa de alguém que o mentoreie, que o suporte, que dê a ele as boas práticas, digamos assim, de convivência do reino. Mas ele precisa de alguém para suportá-lo, porque ninguém consegue andar sozinho na vida cristã sem estar ao lado de uma pessoa que o direcione, né? O jovem precisa disso, e é difícil realmente porque ele vem com uma cabeça, se confronta com outras realidades, então ele precisa de ajuda, acolhimento, precisa de abraço, e precisa, acima de tudo, de pessoas que o orientem.
né? Ou seja, ele não consegue isso de si mesmo. Não, de maneira Ele precisa deste momento, desta colhida, da igreja, né? Esse movimento. A Igreja de Jesus, como nós sabemos, é um grande hospital, que ela tem doentes e cada um de nós temos uma patologia que nós nos curamos uns aos outros no amor de Jesus e na comunhão dos santos, né? E é assim que deve ser. O jovem cristão é visto pela sociedade como alguém um pouco diferente. Mas o que é ser diferente no mundo de hoje? Eu entendo que ser diferente no mundo, por assim dizer, não é você ter uma roupa esquisita, ter um sapato fora de moda, um cabelo cafona. Eu acredito que você ser diferente deste mundo é você ter princípios, é você saber para onde você vai, o que você faz e a quem você responde. Muitas pessoas têm colocado o jovem cristão como sendo um careta, como sendo aquele cara que não lê, um alienado, um cara fora do mundo. O jovem cristão não é um cara fora do planeta Terra, ele é alguém que vive no planeta Terra com todas as suas complexidades, mas ele é alguém com princípios formados em Jesus. Interessante que a Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípios. Você nunca vai encontrar na Bíblia assim: não acessarás para ti sites de pornografia www.playboy.com.br, mas você vai encontrar na Bíblia: sede santos porque eu sou santo, fugir da prostituição porque todo aquele que professa o nome do Senhor tem que andar em santidade. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de princípios. E o jovem cristão tem que ter princípios. Você que pastoreia jovens, o que realmente chama a atenção e atrai os jovens e alguns se distanciam da igreja? Eu acho que o que tem levado os jovens a se distanciar da igreja é aquilo que o Charles Swindoll, aquele autor cristão que você conhece muito bem, o Chuck Swindoll, que ele disse numa vez nos seus livros: a igreja de Jesus tem que ser mais interessante do que o bar da esquina. Confesso para ti que quando eu li essa declaração, eu disse, como bom fariseu que eu sou, eu olhei e disse: esse cara é louco. Mas eu fiquei pensando, o Charles Swindoll disse assim: a igreja de Jesus tem que ser mais interessante do que o bar da esquina. O que tem no bar da esquina? Acolhimento, festa, alegria, congraçamento, abraços. A igreja de Jesus é muito mais do que o bar da esquina. Ela é um lugar de aceitação, ela é um lugar de acolhimento, ela é um lugar de restauração, é um lugar onde eu tenho pessoas que vão me colocar num caminho olhando para Jesus. E eu acho que o que tem levado os jovens a saírem da igreja é ter um ambiente que não permita, primeiro, que ele seja acolhido, que ele seja visto como um ser humano normal. E a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Manaus, tem esse princípio, o princípio do acolhimento. Nós não temos a ideia de que os jovens são perfeitos, pelo contrário, todos eles que estão lá, inclusive eu, somos totalmente imperfeitos, mas nós somos perfectíveis em Jesus, buscando a perfeição pela graça de Jesus diariamente com a ajuda de pessoas. Então, o acolhimento é que faz com que os jovens estejam juntos. Então, igrejas que têm programas de perfeições, que acham que o jovem pode estar colocado dentro de uma caixinha, ele está totalmente errado. Muito bem. Uma das dificuldades que os jovens encontram também é quando falamos de sexo, o jovem cristão. Hoje o mundo banalizou o sexo. Como fica a cabeça do jovem cristão a este respeito? O jovem cristão, ele é um jovem normal, ele tem desejos, tem vontade. E outra coisa interessante é que hormônio não se converte. Hormônio não tem conversão. Todos os jovens possuem impulsões, desejos. Mas o que o jovem precisa? O jovem precisa de princípio. Qual é o princípio? O princípio é que eu sigo aquilo que Jesus disse nas Escrituras, que eu tenho que me manter em santidade, que eu tenho que focar no amor e na construção de um lar, e que vai ter o sexo dentro do momento adequado, na bênção de Deus e na união do casamento do homem com uma mulher, abençoado por Deus. E ele precisa lidar e ter, digamos assim, parâmetros. Quais são os parâmetros para o jovem cristão? Ele tem que estabelecer lugares proibidos para ele. Eu não posso namorar com a minha namorada no escuro do cinema. Eu não posso estar sozinho com ela em casa. Por que vai acontecer? Porque vai rolar sexo. Mas por que vai rolar sexo? Porque é natural que role sexo. Os caras são humanos e hormônios não se convertem. E como é que isso não vai acontecer? Não vai acontecer se eu tiver o princípio da palavra de Deus em primeiro lugar e ter
na realidade, limites que me possibilitem não ultrapassar e viver uma vida em santidade com Deus diariamente. Bem, também as redes sociais, pornografia e fake news, as mentiras, o cristão, ele luta com estas coisas. E como é possível ser um cristão honesto, verdadeiro nos tempos atuais? Interessante, isso daí não é um problema só de jovem, é nosso problema também. Pornografia, traições, mentiras, fake news. É interessante que nos meus alguns milhões de anos de igreja, eu nunca vi ninguém ser disciplinado por ser fofoqueiro, por falar mal. Eu vejo sempre aqueles pecadaços relacionados ao sexo. Como é que fica o jovem cristão diante disso? Voltamos novamente aos princípios. A internet, ela precisa ser usada com princípios. Tudo, como Salomão disse, que nós devemos ter equilíbrio na vida, nós devemos medir as coisas dentro da pessoa de Jesus. Jesus é o filtro de tudo que eu faço. Quando Paulo disse assim, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, significa dizer que se eu comer pizza, se eu dirigir, se eu trocar uma lâmpada em casa, eu tenho que fazer isso tudo como culto, como glória de Deus, e assim que deve ser o jovem, olhar para isso daí, pular por cima e rejeitar. Existe uma palavra muito poderosa que as pessoas não usam hoje, a palavra não. Não, não, tem que dizer não. Muito bem, você que é um jovem cristão, tem que ter coragem para dizer não. Eu tenho mais uma pergunta para o professor Miguel Ângelo. Na verdade, eu gostaria mais do que uma pergunta, que você deixasse uma mensagem para os jovens. Eu queria deixar uma palavra de Deus para você nessa manhã, que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, um texto muito interessante, não só para você, jovem, adolescente, mas para todos vocês que estão nos escutando, nos vendo neste programa Por Amor. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Infelizmente, nós estamos passando por um processo de pandemia. Desde o dia 17 de março deste ano até agora, o planeta Terra está sofrendo pelo Covid-19 e as influências que isso trouxe tanto para a economia quanto as relações familiares, econômicas, sociais, eclesiásticas, tudo foi afetado por essa situação do Covid. Muita gente está dizendo, o ano acabou para mim. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o ano não acabou para você, por algumas razões. Primeiro, porque você está vivo. O fato de você estar vivo significa dizer que algo pode acontecer de bom na sua vida nesta manhã. Se você desejar e se você abrir o seu coração, porque a Bíblia diz que o Senhor está à porta dos nossos corações, está batendo, e essa chave, essa porta, ela só pode ser aberta pelo lado de dentro, que é o lado do coração, e você hoje pode abrir o seu coração para aquilo que Deus pode fazer hoje na tua vida. O fato de você estar vivo não quer dizer que eu esteja menosprezando aqueles que morreram, os nossos familiares e amigos, mas com temor de Deus eu quero dizer para você que você pode hoje ser surpreendido pela graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui à igreja de Filipos, lá na cidade de Filipos, os filipenses, é que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das situações em que ele estava vivendo, ele estava preso numa prisão romana, ele estava dizendo o seguinte, se há alguma coisa boa, se há algo que você pode fazer, se há algo que você pode encher a sua mente, que você possa encher hoje com as coisas boas de Deus, com aquilo que é puro, com aquilo que é verdadeiro. Porque Salomão disse lá no livro de Provérbios que assim como você pensa, assim você é. Então, nós precisamos encher a nossa mente com as coisas de Deus. Como disse o profeta Jeremias,
colocar na nossa vida aquilo que pode nos dar esperança. O que pode nos dar esperança? A certeza do amor de Deus, a capacidade de hoje estarmos vivos, porque se nós estamos vivos, é porque Deus sabe que tem algo a ser feito na sua vida e na minha vida. E a coisa mais importante que temos é valorizar o dia chamado hoje. A Covid chegou e acabou com os planos, acabou com aqueles planos de longo prazo, planos de curto prazo. O plano mais importante para você é o dia chamado hoje. Hoje você pode ligar para sua mãe, para o seu pai. Hoje você pode dizer para sua esposa que você a ama. Hoje você pode abraçar o seu filho, pode dar um beijo. Hoje você pode começar aquele regime que você disse que sempre vai começar na segunda-feira e nunca começa. Hoje você pode tirar uma mágoa do seu coração, daquela pessoa que feriu, e você está guardando as 7 chaves, algo que está moendo a sua vida, está te tirando do foco daquilo que Deus tem para você. E conforme Paulo diz, se você fizer hoje uma mudança de mente, encher tudo aquilo que é bom, que é útil, que é agradável, a sua vida vai mudar. Por que vai mudar? Porque a palavra de Deus é verdade. E o que muda a sua vida não é aquilo que você gosta, nem aquilo que você não gosta. O que muda a sua vida é aquilo que você decide e faz. E se você hoje decidir abrir o seu coração para Jesus, não estou te chamando para fazer parte de um credo religioso, estou te chamando para algo muito maior do que isso. Eu estou te chamando para que você entregue a sua vida nas mãos daquele que criou os céus e a terra e a sua vida. Eu estou te chamando para aquele que diz lá no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, se você fizer isso hoje, a sua vida muda, a sua história muda, a sua casa muda e muda para melhor. O ano não acabou, o ano continua debaixo da poderosa mão daquele que sustenta o universo. Se você colocar na sua cabeça agora o que diz a palavra de Deus, encher o seu coração da palavra dele e tomar uma decisão, vai ser o melhor ano da sua vida. E eu espero, neste ano, o Réveillon seja um Réveillon abençoadíssimo, com a paz de Deus no seu coração e a paz do Senhor na tua família. Pensa nisso. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por este momento, pelo programa Por Amor, pelas pessoas que estão conectadas aqui na Rede Bandeirantes. Que essa palavra, tudo aquilo que foi dito aqui, entre nos corações e faça uma mudança para melhor. E que essa pessoa que está angustiada, triste, cabisbaixa, achando que tudo acabou, que essa situação seja mudada hoje no nome de Jesus. E que a vida de Jesus faça sentido na vida desta pessoa e que ela saia dessa depressão, dessa luta, dessa dificuldade, com os olhos olhando para Ti, autor e consumador de nossa fé, sabendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós abençoamos todas as famílias do Amazonas, do Brasil e do mundo, no nome de Jesus. Amém.